Evangelho segundo o relato de João, capítulo 2, do verso 13 ao 25. Evangelho de João, capítulo 2, do 13 ao 25. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos no Evangelho de João, onde nós estamos aprendendo coisas sublimes acerca do nosso Senhor Jesus, da sua divindade, do seu poder e da sua grandeza. Evangelho de João, capítulo 2, do verso 13 ao verso 25. A purificação do templo. O nosso tema é um lugar de adorar. Nós vamos meditar hoje em cima desse tema, um lugar de adorar. O templo era um lugar de adoração, assim como a igreja. Nós vamos fazer esse contraste. A igreja também é um lugar de adorar a Deus, da mesma maneira que era o templo. Então nós vamos meditar nesse tema, um lugar de adorar, um lugar de adoração. 13, verso 13, 2, 13, vamos fazer a leitura aí. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinais nos mostra para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele lhe dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Até aí vamos orar para que o Senhor nos ilumine. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Te agradecer por essa oportunidade, Te agradecer por mais esse dia, Te agradecer por mais essa palavra que o Senhor tem nos concedido. Nós Te pedimos, ó Deus, nós Te rogamos que o Senhor nos ilumine essa noite, de maneira que nós possamos compreender a Sua palavra, de maneira que o Senhor derrame o Seu Espírito, ó Deus, para que o Seu Espírito possa ministrar aos nossos corações nessa noite, para que o Espírito Santo possa ministrar as nossas vidas, Senhor, para que o Espírito Santo possa trazer conforto e quebrantamento aos nossos corações. E quanto a mim como pregador, Senhor, eu te suplico no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor me conceda graça, para que com simplicidade, Senhor, e intrepidez eu possa anunciar a Sua palavra. Eu creio, Senhor, no que a Escritura nos diz, de como o Senhor lhes dava, como que o Senhor tratava com os apóstolos, que o Senhor os enchia de maneira que eles podiam anunciar a Sua palavra com toda a intrepidez, ainda que fossem homens que não eram ninguém, que eram homens simples, assim como eu. Nessa noite eu te peço, Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos conceda essa graça que foi concedida, Senhor, à igreja primitiva, a gloriosa, grandiosa igreja primitiva, que o Senhor nos conceda mais uma vez, no nome do nosso Senhor Jesus, é que eu te peço, Senhor. Amém. Aqui nós vemos a purificação do templo. Aqui Jesus ele vai purificar o templo. Nós vemos que o templo ele tinha o objetivo, de ser um lugar de adoração. Era o lugar onde que Deus escolheu para que o povo invocasse o nome, para que o povo cultuasse a Deus. Mas nós vemos aqui que o templo ele tinha perdido, eles estavam fazendo do templo um lugar, uma casa de negócio. E nós vemos que isso desagrada a Jesus. Isso não é do agrado de Jesus. Já faz um tempo que nós começamos o livro de João, e nós estamos vendo nesse livro a grandeza do Senhor Jesus. Nós estamos vendo aqui a divindade de Jesus. João foca em apresentar Jesus aqui como sendo o verdadeiro Deus. É por isso que João, no início do capítulo 1, apresenta Jesus como sendo o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do gênero do Pai.
Nós já vimos também que João, ele tinha como objetivo, ao escrever essa carta, a salvação de todos aqueles que lessem e crescem que Jesus era o Cristo. João aqui ele apresenta vários sinais, ele demonstra vários sinais da glória, sinais que provaria quem era o Cristo, que demonstraria quem era o Cristo, né? Nós vimos que o próprio Jesus disse para João Batista, quando João Batista manda perguntar se ele era aquele que havia de vir ou se nós havíamos de esperar outro, Jesus ele cura, ele ressuscita, ele faz um monte de coisa ali na hora e manda avisar para João Batista, olha, diz para João Batista que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam e aos pobres é pregado o reino do céu. Ou seja, esses sinais demonstrariam que Jesus era o Cristo. E João coloca esses sinais, relata esses sinais aqui no livro para demonstrar que Jesus era o Cristo, que todos aqueles que lessem, crescem que Jesus era o Cristo, tivessem a vida eterna. Como que um pecador como eu e como você pode herdar a vida eterna? É crendo que Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo, o Salvador dos homens, aquele que morreu no nosso lugar, que nos purifica, que perdoa os nossos pecados pela sua morte e pela sua ressurreição. Então é assim que nós podemos herdar a vida eterna. Nós acabamos de ver no início do capítulo 2 o primeiro milagre, o primeiro sinal de Jesus, que foi a água transformada em vinho. Com esse sinal Jesus deu início aos seus milagres, né? Ele transforma a água em vinho em uma festa de casamento. E nós vemos algumas lições importantes acerca dessa festa, né? Nós vemos muitas coisas que Cristo dá valor através desse relato, desse primeiro sinal de Jesus. Hoje, porém, nós veremos acerca da purificação do templo. Jesus, depois que ele sai dessa festa, ele vai para Cafarnaum, depois na Páscoa, que era uma das épocas mais importantes, era a época mais importante, era a festa mais importante para os judeus, onde que vinha judeus do mundo inteiro, né, de todas as regiões ali para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Nessa época Jesus sobe a Jerusalém e quando Jesus sobe a Jerusalém, Jesus encontra o templo de uma forma precária. Jesus encontra ali o templo de uma forma terrível, de uma forma horrível, né? As pessoas estavam transformando o templo, né? Transformaram o templo em um covil, como o próprio Jesus diz, em um covil de ladrões e salteadores. Eles estavam fazendo negócio no templo, eles estavam comprando e vendendo, enganando as pessoas ali no templo. Para que Deus criou o templo? A Bíblia fala que o templo era o lugar onde que as pessoas iam invocar o nome de Deus, era uma casa que deveria ser chamada casa de oração, era o lugar onde que as pessoas iriam para cultuar a Deus. Esse era o objetivo do templo. O templo ele foi construído por Deus para que ali o nome de Deus pudesse ser invocado, para que as pessoas pudessem buscar a Deus. Aquele local seria chamado local de oração. Havia várias alas, né, vários pátios no templo. O primeiro pátio era o pátio dos gentios. A primeira área, os gentios só poderiam entrar naquele pátio, onde os gentios poderiam ir adorar a Deus. O pátio dos gentios era um lugar onde só os gentios poderiam, onde que os gentios poderiam entrar, porque os gentios não poderiam entrar no templo, né? Era proibido um gentio entrar no templo. Gentio era aquela pessoa que não era judeu, ele não poderia entrar no templo. Então tinha um pátio, né, chamado pátio dos gentios, onde que eles poderiam entrar. O segundo pátio era o pátio das mulheres, as mulheres judias, né? As mulheres judias também não poderiam entrar, elas tinham um pátio onde que elas poderiam entrar. Então tinha o pátio dos gentios e logo em seguida tinha o pátio das mulheres. O terceiro pátio era o pátio dos israelitas, onde que os homens israelitas poderiam entrar para adorar a Deus. E por fim, o quarto pátio era o pátio dos sacerdotes, onde que os sacerdotes ministravam, né, diante do Santo dos Santos, onde que os levitas ministravam diante do Santo dos Santos. O problema é que os sacerdotes transformaram o primeiro pátio, que era o pátio dos gentios, em um lugar de comércio. O local que os gentios tinham para adorar a Deus, os sacerdotes transformaram em um local de negócio, onde que vendia pombas, bois, ovelhas, onde que estavam os cambistas, aquelas pessoas que cuidavam de dinheiro, que mexiam com dinheiro, estava tudo ali reunido. Jesus, porém, vendo esse cenário,
não aceita, e com extremo zelo, como nós vemos no discorrer da passagem, ele vai expulsar aquelas pessoas, expulsar todos dali. Aqui nós vemos que Jesus ele vai purificar. Purificar é tirar a sujeira, é tirar aquilo que não convém e deixar só aquilo que convém. Como nós vemos, o templo era lugar de adorar a Deus, não era lugar de vender ou de comprar, não era lugar de fazer negócio. Então Jesus purifica, ele tira, ele expulsa aquelas pessoas dali, que faziam negócio no templo. E nós aprendemos, né, que isso acontece hoje. As pessoas fazem da igreja lugar de negócio. E a igreja não é lugar de negócio, a igreja é lugar de cultuar, de adorar a Deus. Então é nesse sentido, é por esse lado que nós vamos tratar hoje, um lugar de adorar, um lugar de adoração. E nós vamos ver alguns pontos em cima desse texto. O primeiro ponto que nós vemos aqui é justamente nesse caminho que nós estamos andando, de fazer um contraste entre o templo e a igreja de hoje, que nós vamos ver que a igreja ela é um lugar de adoração e não de comércio, assim como o templo era. Nós vemos isso aí do verso 17, do verso 13 ao verso 17, Jesus vai exatamente expulsar, purificar o templo, que era lugar de adoração, onde que aquele povo estava vendendo aquelas coisas. Diz aí no verso 13, diz assim, estando próximo à Páscoa, como eu já disse, a Páscoa era a festa mais famosa, né, a maior festa dos judeus. O que era a Páscoa? Alguém sabe o que era a Páscoa? A Páscoa não tem nada a ver com o coelho da Páscoa, não tem nada a ver com ovo de chocolate. A Páscoa era celebrada pelos judeus, era um cordeiro, onde que o cordeiro ele era degolado, o sangue dele a Páscoa foi instituída, né, com esse objetivo no Egito, está em Êxodo 12, onde que o cordeiro deveria ser morto e o sangue haveria de passar pela porta, para que o exterminador não entrasse na casa e matasse os filhos, os primogênitos. Então a Páscoa era comemorada sempre dessa forma, sempre com esse objetivo, ou seja, o cordeiro que era morto para livrar o povo. Então essa era a festa mais famosa. É o que nós vemos que aconteceu com Cristo, né? Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa ela apontava para Jesus. É o que nós fazemos aqui também. A Páscoa dos judeus se tornou em ceia para nós. É o que nós vamos fazer hoje, né? A Páscoa se transforma em ceia, ou seja, aqui nós estamos fazendo o que os judeus estavam fazendo naquela época. Essa festa com esse sentido extraordinário. Então Jesus ele sobe para Jerusalém, né? Era necessário que Jesus estivesse ali em Jerusalém. E o problema é que quando Jesus chega em Jerusalém, ele encontra o templo nessa situação terrível, nessa situação precária. Diz aí no verso 14, encontrou no templo os que vendiam bois, ou seja, tinha pessoas dentro do templo vendendo bois, ovelhas, pombas e também os cambistas que estavam ali assentados. Então é para ver como que o templo estava. O lugar que era lugar de adoração tinha pessoas ali dentro fazendo negócio, né? Tinha pessoas ali dentro buscando lucro e enganando as pessoas. Verso 15, tendo feito uma zorrague, né, de cordas, um chicote, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e as mesas. E disse aos que vendiam pombas, tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Então os discípulos aí nesse momento, verso 17, eles lembram da profecia do Salmo 69, onde que é a profecia do Messias, que ele tinha extremamente zelo pela casa de Deus. Então o que nós aprendemos aqui é que Jesus ele não aceita, né, que o templo, que é a casa de Deus, seja um lugar de negócio, um livre comércio. Um livre comércio. O templo ele foi construído, como nós vimos, para que naquele local as pessoas invocassem o nome de Deus, para que as pessoas cultuassem o nome de Deus, assim como nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos aqui cultuando o nome de Deus, nós estamos aqui invocando o nome de Deus. O templo ele era um lugar de orar, um lugar de oração, um lugar onde as pessoas poderiam estudar a palavra de Deus, um lugar das pessoas cultuar, que elas ofereciam seus sacrifícios ali. Porém, o templo havia se tornado um covil de ladrões e salteadores, como nós vemos. Havia ali pessoas que negociavam dentro do templo.
Então, como eu disse, fazendo um contraste entre o templo e igreja, porque nós podemos fazer isso, porque da mesma maneira que o templo ele era um lugar de adoração, a igreja também é um lugar de adoração. Fazendo essa comparação, nós entendemos que a igreja dos dias de hoje também não é um lugar de comércio, é um lugar de adorar, de adoração a Deus. Por que eu estou fazendo isso? Porque a igreja dos dias de hoje, ela mais se parece com um comércio do que com um lugar de adoração. Nós vimos outro tempo na internet um homem, vendendo uma igreja com 70 membros por uma certa quantidade de pessoas. Nós vemos na igreja, principalmente nas igrejas da prosperidade, eles fazem comércio, eles vendem a bênção. Você deve depositar tanto, você deve contribuir com tanto para que você receba mais em troca. Tem a fogueira santa que você deposita o seu salário e recebe um dobro, em troca. Eles vendem a bênção, vendem o milagre, vendem óleo ungido. Nós sabemos que não tem nada disso no Novo Testamento, não existe isso. Vende lenço ungido, feijão ungido, nós vemos isso aí, aventais ungidos. Tudo transformou a igreja em um comércio, planta, quanto mais você planta, mais você colhe, então transformaram a igreja em comércio, nós vemos até a própria igreja católica tem o comércio de vender imagens. Nós vamos lá na Lapa, e lá o que mais tem esse negócio o lucro é em imagens. Você não pode sair de lá sem comprar imagem, ou seja, o comércio gira em torno das imagens, ou seja, a igreja ela se transformou em um comércio. O mais triste que nós vemos é que a igreja de hoje está se transformando em um comércio. A igreja não é lugar de comércio, a igreja é lugar de adorar a Deus. A igreja não é um lugar onde que as pessoas devem fazer tudo com o objetivo de dinheiro, como eles estavam fazendo no templo. A igreja é um lugar onde as pessoas devem ajudar a Deus. Quando fazemos isso, quando nós transformamos a igreja, que é o lugar de adorar a Deus, o lugar de adoração, o lugar de buscar a Deus, quando nós tratamos a igreja como lugar de comércio, nós estamos indo totalmente contra a vontade de Cristo. Era como Cristo dissesse, falando que ele é um covil de ladrões e salteadores, é um covil de lobos devoradores, como o próprio Senhor Jesus nos diz. Nós não podemos, nós devemos tomar muito cuidado para que nós não venhamos fazer da igreja um livre comércio, assim como eles. O objetivo deles é atrair o máximo de pessoas, não se importa se são convertidas, não se importa se as pessoas estão ouvindo a palavra, não se importa com a palavra. O objetivo é trazer o máximo de pessoas para dentro da igreja, para que ali aconteça grande dinheiro, ouro, prata, riqueza, grande contribuição. Nós vemos que há pessoas que não se importam com a pregação da palavra, se a palavra está sendo pregada da forma correta. Pinta as igrejas, transforma a igreja, traz um tanto de coisa do mundo para dentro da igreja, forró, gospel, axé, gospel, pessoas mundanas, tudo com o objetivo de quê? De lucro. Ou seja, a igreja nos dias de hoje foi, a triste notícia é que a igreja nos dias de hoje se tornou um lugar de comércio, se tornou um lugar das pessoas se enriquecerem. As pessoas não se preocupam mais com as almas, os pregadores não se preocupam mais com as almas, não pregam mais sobre pecado, não pregam mais sobre o inferno, não pregam mais sobre abrir mão da vida nessa terra. Por que não prega? Porque se pregar as pessoas vão embora, porque as pessoas não gostam disso. E se as pessoas forem embora, não vai ter o quê? Não vai ter dinheiro, não vai ter contribuição, não vai ter dízimo, não vai ter oferta. Então o objetivo da igreja moderna é o quê? O ganho. E nós vemos aqui o cenário do templo. Se Jesus estivesse nos dias de hoje, ele entraria lá e fazia a mesma coisa. Destruiria, expulsaria e dizia: esse está sendo um lugar de ladrões e salteadores. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Nós devemos tomar muito cuidado, porque o nosso objetivo é a palavra, o nosso objetivo é ensinar a palavra, o nosso objetivo é a vida eterna e não as riquezas ou as coisas do mundo. Então nós devemos agradecer a Deus porque Ele nos concedeu a graça de nós estarmos andando nesse caminho,
sem vender óleo ungido, sem vender feijão ungido. Nós vemos aí um feijão por R$1.000, né? Uma rosa ungida, né? Gente, parece até brincadeira o que as pessoas estão fazendo. E o pior é que tem pessoas que ainda acreditam nessas coisas. O pior é que tem pessoas que vão ali, né, e depositam enormes quantidades de dinheiro para conseguir uma cura, para conseguir uma bênção, para desatar, desamarrar, para prosperar. E nós vemos que isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Amém? Então, nós não podemos aí, né, deixar que a igreja, que os nossos corações nos levem para esse lado sombrio. Nós devemos tomar muito cuidado com essas igrejas, né, da prosperidade, essas igrejas que se transformaram em comércio e que atraem multidões de pessoas, porque nessas igrejas não está sendo oferecido o alimento para as nossas almas, e sim o alimento para a carne, né? O alimento para a nossa carne, para a vaidade. Lá naquelas igrejas eles oferecem ouro, prata, riqueza, a melhor vida nessa terra. Enquanto que na igreja de Cristo, no templo, na igreja que é o local, um lugar de adoração, nós recebemos o alimento para as nossas almas. Nós recebemos aqui o alimento para as nossas almas. Nós estamos aqui com os olhos na eternidade. Quando nós ouvimos não pode fazer, quando nós ouvimos não pode xingar, quando nós ouvimos não pode brigar, quando nós ouvimos tem que amar mais o próximo, tem que amar mais o irmão, nós estamos sendo preparados para a vida eterna, porque na vida eterna ninguém vai entrar lá sem amar. Na vida eterna não vai entrar ninguém lá xingando, não vai entrar ninguém lá brigando. Você acha que vai alguém xingar na presença de Deus? Você acha que alguém vai brigar na presença de Deus? Você acha que alguém vai odiar na presença de Deus? Você acha que Deus vai aceitar alguém que não perdoa lá no céu? Então aqui nós estamos sendo preparados para a vida eterna. Quando o pregador diz que você não pode xingar, que você tem que perdoar, que você precisa amar, você está sendo preparado para a vida eterna, porque esse é um lugar de adoração, esse é um lugar de culto, esse é um lugar onde as pessoas são preparadas para a vida eterna. Nós não estamos preparando ninguém aqui para o mundo. Nós não estamos preparando ninguém aqui para ser rico, para ser próspero. Nós estamos preparando as nossas almas para aquele dia. Esse é o objetivo da igreja. A igreja é um lugar de adoração. A igreja é um lugar de cultuar a Deus. A minha casa será chamada casa de oração, diz o Senhor. A casa de Deus é casa de adoração. Segundo ponto que nós vemos aqui é que a igreja é lugar de buscar a Cristo e não de fazer negócio. Nós vemos aí que os judeus, no verso 18 até o verso 22, os judeus eles vão perguntar para Cristo, né? Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Os judeus queriam saber, né? Por que você está fazendo isso? Né? Quem poderia fazer tal coisa senão Cristo? Que sinal você nos mostra para que nós cremos que você é o Cristo? Eles pedem um sinal que demonstre que Ele é o Cristo. Sabe que sinal que Jesus vai dar? Sabe que sinal que Jesus vai dizer? Agora Jesus vai dizer, esse é o sinal, destruirei esse templo. Ele diz aí no verso, cadê? Me perdi. No verso 19, Jesus diz assim, Jesus lhe respondeu, destruí esse santuário e em 3 dias eu restituirei, eu reconstruirei, isso. Então o sinal de que ele era o Cristo é qual? O sinal de que era o Cristo é que o santuário seria destruído e em 3 dias reconstruído. O que significa isso? Os judeus entenderam que ele estava falando do grande templo de Jerusalém que levou 46 anos para ser construído, mas na verdade Jesus estava falando do santuário do seu corpo. Ele estava falando que eles iam crucificar ele, que ele ia ser morto e em 3 dias ele ressuscitaria. Algo que nós notamos aqui é a forma que Jesus se refere ao seu corpo. A forma que Jesus se refere ao seu corpo é como sendo santuário. Por que Jesus se refere ao seu corpo como sendo santuário? Porque o seu corpo era morada do Espírito Santo. Gente, nós precisamos entender, nós precisamos prestar atenção nisso, porque isso é importante. Por que Jesus se refere ao seu corpo como sendo santuário? Porque o seu corpo era morada do Espírito Santo. O corpo do crente é morada do Espírito Santo. É por isso que o nosso corpo deve ser santo.
É por isso que nós precisamos ser santos, porque nós abrigamos o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai morar em um corpo sujo, né? Em um santuário sujo, cheio de imundícia, cheio de rapina. A pessoa que não purifica, que não se santifica, ela não pode ser morada do Espírito Santo. Jesus, ele diz: destruirei esse santuário que é o meu corpo, e em 3 dias eu reconstruirei. Eu reconstruirei. Então, aqui nós vemos que o sinal de que ele era o Cristo é que ele seria morto e ressuscitaria. Os judeus não entenderam e pensaram que ele estava falando do templo, está no verso 20. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Eles não creram que Jesus poderia construir aquele templo em 3 dias. Jesus poderia construir aquele templo em 3 dias? Não digo que apenas em 3 dias, mas que em 1 segundo ele poderia construir aquele templo, mas esse não era o objetivo. Jesus não estava falando da construção física. Jesus estava falando do seu próprio corpo, ou seja, eu vou ser morto, ou seja, destruído, e em 3 dias eu ressuscitarei. Esse era o sinal que ele poderia fazer aquelas coisas. Esse é o sinal dele como sendo o Cristo. Aí no verso 21 explica do que ele está falando. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Mais uma vez, né, o corpo é tido por Deus como sendo o santuário. É por isso que nós não podemos permanecer na fornicação. Né? O que é a fornicação? Fornicação é o sexo fora do casamento. Nós não podemos ter relação sexual fora do casamento, porque o nosso corpo é santuário de Deus. E quando nós estamos tendo a relação sexual, nós estamos pecando contra o santuário de Deus. A Bíblia fala que a imoralidade é o pecado contra o corpo de Cristo, contra o santuário de Cristo. Como que o Espírito Santo vai pecar num corpo de prostituição? Porque a Bíblia fala que relação sexual fora do casamento é prostituição. Nós vemos que as prostitutas, né, daí do mundo são tão mal vistas pelas pessoas. As pessoas olham: aquilo é uma prostituta. A prostituta, que eles falam, é a mulher que vende o corpo, né, que é uma prostituta. Mais uma pessoa que mora junto sem ser casada, ninguém olha e fala: lá é um casal de prostituto, não. Porque a palavra que Jesus usa no Novo Testamento para se referir a pessoas que não são casadas, mas que têm relação sexual, é prostituição. Então, por que não pode haver prostituição? Porque o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai habitar em um corpo que vive na prostituição, em um corpo que odeia, em um corpo que não perdoa, em um corpo que abre a boca para proferir xingamentos, palavrões, que abre a boca para proferir fofoca? A Bíblia fala que a fofoca é como um bocado de mel, né? Quando a pessoa começa a falar: você sabe o que fulano fez, o que fulano fez, aquilo chega de descer doce, né? A pessoa chega, o mel era a coisa mais gostosa que havia naquela época, né? Na época que o testamento foi escrito. É por isso que a Bíblia compara a fofoca como um bocado de mel, porque as pessoas apreciam muito, né? Gostam muito, chega de parar e vamos caçar um lugar mais reservado para você me contar isso. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, entendeu? Porque não é ruim a fofoca é boa. Se a fofoca fosse ruim, era bom, que eu não quero saber, né? Mas a fofoca é boa. As pessoas, era como um bocado de mel que a Bíblia fala, né? Então nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Nosso corpo é santuário. Nós não devemos pecar com o nosso corpo. Nós não devemos usar o nosso corpo para o mal. O nosso corpo deve ser usado para o bem. Nós devemos ataviar o nosso corpo como sendo o santuário de Deus. Nós não devemos ser sensuais. Nós precisamos usar o nosso corpo para a honra e para a glória do nome de Deus. Aqui nós vemos que a igreja ela deve focar em apresentar Cristo ao invés de focar em negócios. Nós vemos aqui que o objetivo das igrejas deve ser apresentar a Jesus às pessoas. Jesus diz o sinal de que eu posso fazer essas coisas aqui em 3 dias, esse templo será destruído e em 3 dias eu reedificarei. Ou seja, o objetivo da igreja, o foco da igreja é apresentar Cristo às pessoas.
Muitas vezes as pessoas podem não querer, eu vou na igreja todo dia para ouvir aquilo, né? Muitas pessoas pensam assim, o que eu vou caçar na igreja todo dia? É só Cristo, Cristo, cruz, Cristo, cruz, sangue, Cristo, cruz. Não tem nada de novo na igreja. Paulo fala, repetir as mesmas coisas é segurança para a igreja. Paulo fala para os filipenses, eu não me canso de repetir sempre as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então, ouvir sobre Cristo é segurança, e a igreja ela tem o objetivo de ensinar, de pregar a Cristo. E o mais triste é que nós vemos que hoje, muitas vezes, as igrejas, né, o foco delas não é Cristo. Nós vemos que a igreja ela foca no material, ela foca na prosperidade material, ela foca no ganho. E isso é totalmente ao contrário. A igreja ela precisa ser purificada nesse sentido. Ela precisa ser purificada. As pessoas, os pregadores, eles só focam no ganho, eles não focam em Cristo. Eles só focam no lucro, eles não focam em Cristo. E Paulo nos diz, né, virá tempo em que as pessoas não quererão, não suportarão a sã doutrina, e vai caçar pessoas que falam o que elas gostam de ouvir. E essas pessoas farão delas negócio. As pessoas, esses pregadores, esses pastores, esses lobos farão das pessoas negócio, porque falarão o que elas querem ouvir, para quê? Para conseguir devorar, como mercenário. Então esse é o nosso segundo ponto. A igreja é um lugar de conhecermos, de apresentar, de buscar a Cristo, e não um lugar de ouvir sobre riqueza, sobre prosperidade material. A igreja não é lugar de buscar prosperidade. Ninguém vai na igreja para buscar prosperidade. Nós devemos vir na igreja para buscar a Cristo. Quem vai na igreja para buscar prosperidade, cura, bênção, qualquer coisa que não seja Cristo, está indo pelo motivo errado. A questão é por que você vem aqui? Por que você vai na igreja? Qual que é o motivo que te leva à igreja? Qualquer outro motivo que não seja Cristo é um motivo errado. Nós precisamos de Cristo. Terceiro ponto que nós vemos aqui é o perigo da falsa fé. Jesus ele usa sua onipotência para mostrar que as pessoas não eram confiáveis, que ele não confiava, que ele conhecia muito bem as pessoas. E nós vemos aí do verso 23 ao verso 25, diz assim, ó: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Jesus ali na Páscoa, havia muitas pessoas, e Jesus fazia muitos sinais naquele local, e muitas daquelas pessoas creram nele. Mas aqui vocês percebem que há algo estranho aqui. Por quê? Porque aquelas mesmas pessoas que na época da Páscoa creram nele, eram as mesmas pessoas que no dia da crucificação estavam gritando, crucifica-o. Por quê? Tem alguma coisa de errado, não tem? Por que fala que aquela multidão creu em Jesus e a mesma multidão no dia da crucificação estava gritando crucifica? Isso significa que elas creram, mas não creram, né? Porque se elas tivessem crido, elas teriam crido verdadeiramente. E aqui nós vemos esse problema. Jesus diz assim, ó, verso 24: o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. O próprio Jesus sabia que eles não tinham uma fé verdadeira. O que nós estamos vendo aqui é a falsa fé. É aquela pessoa que acha que crê, quando é que na verdade ela não crê de verdade. Aqui nós vemos o falso irmão, a falsa fé, a falsa crença. Por quê? Porque nós sabemos que há uma falsa crença. Porque o próprio Senhor Jesus diz que no dia do julgamento há dois tipos de crentes: aqueles que ouvirão, vinde, benditos do meu Pai, e entrai na posse que está preparada para vós desde antes da fundação do mundo. Esses são os crentes que têm a fé verdadeira. Esses são aqueles que creem verdadeiramente. E também há aqueles que se dizem crentes, que têm a falsa fé, que no dia do julgamento ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então aqui nós vemos que há o perigo da falsa fé. Há o perigo da falsa fé. Ou seja, Jesus não se confiava a eles. Eles creram, diz aí no verso 23, ó: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas diz aí no verso 24: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos.
Jesus sabia, né, que eles não haviam crido de verdade. E diz no verso 25: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ou seja, Jesus conhecia muito bem o que era a natureza humana. É como nós vemos no milagre da multiplicação dos pães. Jesus multiplicou os pães e o povo aglomerou. Quando Jesus falou que eu não vou dar nada a não ser a minha carne e o meu sangue, o que aconteceu? O povo ali dispersou. Então é isso que nós vemos aqui, não é uma fé verdadeira. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos saber se a nossa fé é uma fé verdadeira. A sua fé é uma fé verdadeira? Você crê verdadeiramente no Senhor Jesus? A sua fé não é uma fé falsa, como essa fé aqui, que muitos creram, mas não creram de verdade. Há muitas pessoas que dizem que crê no Senhor Jesus, mas não crê de verdade. Eu sempre costumo contar dessa ilustração de mim, quando eu era católico, quando eu estava no mundo, tinha um rapaz, foi até o que me chamou para ir para a igreja, né? Ele sempre me chamava, eu nunca fui, mas ele sempre me falava: Jaime, quando é que você vai aceitar Jesus? Essa era a pergunta que ele sempre me fazia: quando é que você vai aceitar Jesus? Eu sempre falava para ele: desde o dia que eu nasci eu já aceitei Jesus. Essa era sempre minha resposta. Todas as vezes que ele me perguntava, deixa eu ver, desde o dia que eu nasci eu já aceitei Jesus. Mas isso não era verdade, né? A minha fé era falsa, eu não tinha fé. Eu dizia que tinha crido em Jesus, mas a minha vida demonstrava que eu não havia crido. Eu dizia que eu havia crido em Cristo, mas a minha vida, os meus atos, os meus caminhos demonstravam que eu não tinha uma fé verdadeira. Como que eu sei que eu tenho uma fé verdadeira? É quando a minha vida é transformada por aquela fé. Quando eu deixo de gostar do pecado, quando eu deixo de amar o pecado, quando eu abandono o pecado, quando eu trilho, quando eu começo a andar em outros caminhos, quando eu tenho a vida transformada, uma nova vida, uma nova criatura, uma nova pessoa, uma novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo. A minha fé é verdadeira quando o meu coração é mudado, quando as minhas vontades são mudadas, quando os meus caminhos são novos caminhos, quando há mudança em mim. A mudança do cérebro, a mudança do coração. Essa é uma fé verdadeira. É uma fé que parte de dentro. Não adianta mudar o exterior, não adianta mudar a roupa, não adianta mudar o penteado, não adianta deixar o cabelo crescer, não adianta fazer nada. A mudança tem que vir de dentro. A mudança tem que vir de dentro. Essa é a fé verdadeira, né? Há uma falsa fé. Há pessoas que creem apenas porque vê os outros crendo. Há pessoas que creem apenas porque veem sinais, assim como essa multidão. Mas Jesus não se confiava a eles, porque Jesus sabia que a fé deles não era uma fé verdadeira. Não era uma fé verdadeira. Como que eu sei que a minha fé é verdadeira? Se a palavra transformou o meu interior. Se eu tenho prazer na palavra de Deus, se eu detesto o pecado, se eu odeio o pecado, se eu repudio o pecado, é assim que eu sei que a minha fé é verdadeira. É assim que eu sei que a minha fé é verdadeira. E para finalizar, quarto e último ponto, é que nós precisamos ser zelosos pela casa de Deus. Nós precisamos ser zelosos pela casa de Deus. Lá no verso 17, João cita o Salmo 69, que diz: o zelo da tua casa me consumiu. Diz aqui que Jesus, ele era extremamente zeloso pela casa de Deus. Jesus era extremamente zeloso. Não é à toa que nós vemos aqui que ele purifica, ele expulsa os cambistas, ele expulsa os negociantes ali do templo. Por que Jesus faz? Porque Jesus zelava pela casa de Deus. Em que sentido que nós também devemos zelar pela casa de Deus? Não é só no sentido de limpar, não é só no sentido de contribuir. É no sentido de que nós precisamos permanecer na verdade. Nós zelamos pela casa de Deus quando nós permanecemos na verdade. Nós precisamos permanecer na palavra, nós precisamos viver a palavra, nós precisamos andar segundo a palavra. É assim que nós permanecemos na palavra. Nós precisamos zelar pela casa de Deus, nós precisamos zelar pela doutrina, nós precisamos zelar pela verdade. Nós precisamos zelar pela pureza da palavra. Porque senão isso aqui se torna um covil de ladrão e salteadores, se nós não tivermos zelos pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus.